XRP, Ethereum e Solana foram algumas das moedas que trouxeram mais valorização nesse ciclo. E XRP aqui, mais ou menos aí uma precificação de cerca de quase 600%, enquanto Ethereum vem forte também, se valorizando, alcançando uma margem de 236%, e a Solana que vem em uma alta muito impressionante, beirando a casa ali de mais de 12 vezes de valorização do seu fundo até o seu topo. Qual seria a próxima moeda que pode trazer uma perspectiva interessante? Vamos fazer uma análise de cada um desses ativos, entender a perspectiva nesse momento. E no final desse vídeo, eu vou te trazer um ativo que pode estabelecer uma pernada de alta muito similar a esses três ativos. E aí, holders, eu sou o Kletter do canal Cryptour, sejam bem-vindos a esse vídeo maravilhoso e vamos lá de análise. Vamos fazer uma análise completa de XRP, Ethereum e Solana, análise gráfica. Fica até o final, que no final desse vídeo eu vou trazer um ativo para vocês que tem muita possibilidade de fazer um padrão assimétrico muito similar a estes três ativos, tá? Vamos começar aqui com a XRP, galera. Fiz uma análise completa no dia de ontem, inclusive se você não assistiu o vídeo, assista também se você gosta de XRP, se você é um XRP lover aí, e vamos falar aí de análise gráfica de ativos. Mas antes, deixa o like, se inscreve no nosso canal, dá um apoio, que seu apoio é muito importante, tá? Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos que gostam de criptomoedas aí, beleza? XRP que vem em uma precificação de alta bem relevante. Sim, a gente ainda continua em tendência de alta, se baseando no último fundo lá de junho, tá? Então a gente tá em tendência de alta ainda, linha de tendência de alta. XRP que desde ali de novembro de 2024 vem engatando uma tendência de alta que chegou a mais de 500% de valorização. E se você viu a nossa análise de XRP de ontem, a gente mencionou sobre esse rompimento da média de 20 períodos, poderia ser muito interessante. No 4 horas já fez o rompimento no dia de hoje, 1 hora da tarde, e no diário está prestes a fazer o rompimento. Isso aqui acontecendo, a gente pode buscar aqui os $3,32 e depois o topo histórico de forma muito rápida e relevante. Isso pode fazer com que a XRP te dê mais oportunidade de trade, tá? E se você quer oportunidades de trade, se você quer entender mais um pouquinho sobre análise gráfica, aquele bate-papo gostoso, participa das nossas lives, segundas, quartas e sextas, às 10 horas da noite. Eu sei que é um pouquinho tarde, mas é o horário que a gente tem disponível ali para bater papo com vocês, tá bom? E sábado, a partir das 11h30, a gente faz um The Noite Cripto ali, onde a gente começa às 11h30 da noite e a gente chega ali próximo à 1 hora da manhã. Então, se você tá tranquilo, tá sem sono, participa da nossa live de sábado também, às 11h30 da noite ali, belezinha? Então a XRP tá interessante, vamos pegar o fractal de 15 minutos aqui, ó, que tá mostrando uma perspectiva muito interessante, tá? Fez o rompimento hoje ali, 10h30 da manhã, uma nova oportunidade de pernada de alta e até o presente momento quase 2% de alta. Para você que gosta de operar alavancado, pode ser interessante essa precificação. Se você pegou, meus parabéns. No diário a gente precisa de fato do rompimento da média de 20 para de fato a gente continuar em uma perspectiva interessante de alta de curto prazo. Enquanto o Ethereum tá naquela pernada de alta maravilhosa, tá? Bem interessante aqui, né? Marcando uma valorização aí de 4.633, uma precificação na verdade, $4.633. E sim, nessa semana poderemos aí ter um rompimento de um novo topo histórico. Se você não sabe, o Ethereum já fez um novo marco histórico no dia 24 de agosto, custando $4.959. O topo histórico anterior, lá de 2021, é mais baixo, tá, gente? Tá na casa aqui dos $8.866, né? Então o Ethereum fez aí um novo marco histórico com uma diferença de 30 e pouquinhos dólares ali, tá bom? E novamente a gente pode engatar a tendência de alta pro rompimento desse topo e o Ethereum chegar à marca de mais de $5.000 por tokens pela primeira vez. A tendência de alta é clara, tá acima da média de 20 e nesse momento é a oportunidade para você fazer aquele trade, aquele
swing trade, position trade, scalp trade, quem sabe? Vamos tentar entender agora, tá, pessoal? Ó, com base no RSI, o RSI tá trabalhando de forma baixista, perspectiva de pré baixa, abaixo da média de 14. Quando a gente pega aqui o MACD também tá um MACD lateral, mais para baixista, então nesse momento eu não aconselharia entrada, já que a gente pode ter um reteste da média de 20 e continuar em tendência de baixa. Para o Ethereum continuar em tendência de alta, ele precisa romper a marca aqui dos 4.839 dólares para se tornar interessante entrar em tendência de alta. Enquanto Solana, né, saiu da nossa figurazinha que a gente tinha colocado algumas lives atrás de triângulo ascendente, né? Fez a caracterização com sucesso e nesse momento tentando romper a margem dos 205 mil dólares com a resistência muito forte. Tá parando muito nessa precificação. Então, se ela romper aqui acima de 213 mil dólares, eu considero um rompimento com sucesso, tá? É hora de entrar na Solana nesse exato momento? Eu esperaria o rompimento se fosse você, tá? Eu esperaria o rompimento aí de forma mais significativa, mais relevante, até porque tá mostrando aqui um padrão de sobrevenda mais interessante aqui, ou seja, pode ser que ela venha precificar um pouquinho mais de lateralidade para continuar na sua tendência de alta. Belezinha, pessoal? Ó, antes de continuar com a moeda, antes de eu trazer a moeda secreta para vocês desse vídeo, que tem uma perspectiva interessante de entregar uma valorização, eu quero te entregar um recadinho. E se você nunca ouviu falar da corretora Nome, ela tá no mercado desde 2019, trabalha com renda passiva, ou seja, você consegue fazer staking de diversas criptomoedas, independente se é Proof of Work, Proof of Stake, você consegue fazer renda passiva. Tem depósito de rendimento aqui flexível, fixo, tem uma piscina de lançamento, pool de lançamento e negociação em margem, tá? O flexível, ela a partir de 153% de APY, tá? Pool de lançamento, margin trading também, pool de lançamento onde os tokens são inseridos. Mais de 800 tokens estão no mercado. E galera, Nome tá com sorteio no Twitter de uma BMW 420i mais 50 mil dólares. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês aqui, porque eu não quero demorar, porque eu quero retornar para as análises. Galera, Nome corretora de margem que tá com seu token em pré-venda, 6 centavinhos de dólar, tá valendo nesse momento a primeira rodada. Próxima rodada 9 centavinhos, subsequente 12 centavinhos, a última rodada 16 centavos, eles pretendem lançar em corretoras a 30 centavinhos de dólar de forma bem relevante. Para você depositar, vem o wallet, escolhe a moeda que você vai depositar e se atente, deposite as moedas na rede apropriada, na rede da própria criptomoeda, para vocês não perderem seus tokens, tá? Aqui são as conversões que eu fiz e aqui eu vou ensinar vocês rapidinho como faz aqui um staking aqui, que eu quero fazer staking fixo, tá? Aqui vocês podem ver que eu tenho alguns stakings aqui colocados aqui, como por exemplo de USDT, tá? O USDT eu tenho staking aqui, deixa eu ver como é que eu coloco o meu staking para vocês aqui. É muito simples, é só mostrar para vocês aqui, ó, tá? Coloquei 1000 XRP staking, coloquei o USDT staking, coloquei fiz uma swap de XRP, tá? Belezinha? Show de bola. Então, como é que vocês fazem o depósito aqui para staking, tá? Vamos selecionar um pouco mais de XRP só para demonstrar. Eu já tenho ali, mas eu vou colocar só um pouquinho mais. 1000 XRP aqui para depósito, tá? Marco essa caixinha aqui, que eu confirmo que os juros são depositados na minha conta uma vez por mês, tá bom? Escolho minha APR aqui de, sei lá, 12 meses, 9 meses, vou colocar 12 meses, que é um pouquinho só de XRP. 1000 XRP, e eu clico em continuar automaticamente aqui, ó. Opa, às vezes dá uma bugada, vocês têm que colocar de forma manual, tá, gente? Clico em criar e automaticamente o meu staking tá criado e eu consigo ali fazer uma rentabilidade interessante. Detalhe, toda vez que você faz staking ou swap, qualquer coisa aqui na corretora, vocês ganham um pouco de token Nome, tá? Vocês vão ganhando um pouco de tokens Nome aqui que vocês podem negociar aqui dentro, tá bom? Não podem fazer transferência para fora porque o token não tá no mercado, mas vocês podem fazer negociação aqui dentro. Então todos os links estão na descrição aqui, conheçam a Nome porque tá valendo muito a pena por conta desse airdrop que tá acontecendo no próprio token. Você não depende só do stake para ganhar dinheiro, você ganha tokens Nome que está prestes a ser lançado e participa, ó, do airdrop aqui da BMW 420 mais 50 mil dólares. É um sorteio que eles estão fazendo. Entra no Twitter, vou deixar todos os links aqui embaixo. Tamo junto, bora pro vídeo. E retornando nas análises, eu quero trazer aí, gente, uma moeda muito relevante para vocês, tá? A gente sabe aí, ó, que o Crypto Bubbles, né, não use o Crypto Bubbles para fazer entrada em criptomoedas. Utilize o Crypto Bubbles para você sentir a sensação no mercado. Se o mercado tá entrando em uma sensação de alta ou uma sensação de baixa, tá? Então a gente
tem aqui uma expectativa interessante de algumas moedas tentando reagir após essa pequena alta do Bitcoin, e com isso algumas moedas estão entregando uma perspectiva bem interessante, tá? E eu quero trazer uma moeda para vocês que tá com uma perspectiva gráfica muito legal, muito interessante, em base de pré-rompimento para estouro. Ela tá querendo estourar, tá bom? Qual criptomoeda é essa? Vamos trazer o gráfico, depois a gente traz os dados on-chains dela ali, tá bom? É a Mantle, tá? Mantle que tá em uma perspectiva muito interessante de pré-rompimento de topo, tá? Muita atenção nessa frase que eu acabei de falar para vocês, tá? A moeda, quando ela tá na fase de pré-rompimento de topo, ela tem duas possibilidades para isso acontecer. O primeiro é o rompimento com sucesso e explosão, tá? E explosão aqui, ó. E o segundo é o rompimento, é o teste desse rompimento, tá bom? O reteste da sua média mais importante, que é a média de 20 no curto prazo, para depois romper com sucesso, tá? A gente tem essa perspectiva. Tá em uma configuração, no meu ponto de vista, de oco de longo prazo, tá? De oco de longo prazo. Isso significa que o próximo alvo dela é acima do topo histórico. Quando a gente pega alguns indicadores aqui, ó, ela tá abaixo da média de 14, mas em tendência de alta. É um padrão de divergência muito importante que você precisa prestar atenção no diário. Quando a gente pega o MACD tá em tendência de baixa, mas presta atenção nisso aqui que eu quero trazer para vocês. É uma tendência de baixa com forte poder de reversão para alta. Olha o histograma dela, como tá praticamente ali lateralizando com o padrão de candle anterior. Isso é sinal de perda de força para baixa, para tendência de baixa, ou seja, tá perdendo a força para uma possível tendência de baixa. Ela quer ser jogada para cima, ela quer ser empurrada para cima. Agora, quando a gente pega o padrão de 4 horas, galera, olha esse padrão de 4 horas, como tá mostrando aqui, ó, uma forte força de reversão. No diário tá mostrando que tá querendo reverter. No 4 horas já confirmou. Geralmente ela confirma no 4 horas e depois confirma no diário, tá bom? Quando a gente pega o RSI para essa moeda, galera, é um RSI extremamente otimista. Quando a gente pega o padrão de OBV, olha o padrão de OBV desse ativo, ele só explode, gente. Ele só explode no 4 horas. No diário ele só explode, tá? Então é um padrão de OBV extremamente otimista para esse ativo, ou seja, um dos ativos que, no meu ponto de vista, até o final desse ciclo, na verdade, ele pode trazer uma perspectiva de explosão muito interessante. O ativo conta com a capitalização de mercado de 3,94 bilhões de dólares, tá? Tem um volume nas últimas 24 horas de 564 milhões, que é um volume em cerca de 20% de sua capitalização de mercado. É um volume muito bom, tá? É um volume muito relevante para as últimas 24 horas. Fornecimento circulante do token tá mais de 50% dos tokens no mercado já, tá? Quando a gente pega aqui no DeFi Llama, a gente tem alguns dados bem relevantes, né? A questão do TVL é um pouco baixa se comparado ao market cap, mas ela pode acompanhar o market cap, começar a subir em questão de assimetria para acompanhar o seu market cap à medida que essa moeda vai ganhando perspectiva ótica dos investidores, né? Ela começa a aparecer, os investidores passam a conhecer mais o token, mais o ativo e começam a utilizar o seu ecossistema. Quando a gente traz volume index, é um volume muito interessante para este exato momento. Significa que ela tem sido muito buscada dentro das DEX, corretoras descentralizadas e aplicativos descentralizados, tá? Então a gente tem essas três correlações de volume index, TVL e market cap, e a gente entra num consenso de que a moeda está apresentando aqui um padrão bem interessante de pré-explosão. Então fica de olho na Mantle, que pode ser uma gema escondida para este momento de mercado. E tá com a capitalização de mercado de 3,94 bilhões, é uma capitalização muito pequenininha, que pode fazer pelo menos aí 2 vezes aí tranquilamente daqui pro final do ciclo, é assim que eu acredito. Então fica de olho na Mantle. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal que seu apoio é muito importante. Tamo junto, valeu, fui!